Filmes de terror têm um mar de subgêneros, eles são completamente diferentes uns dos outros, mas se tem uma coisa que é bastante recorrente, isso são maquiagens, para dar um efeito mais sobrenatural e realista, não é mesmo? Mas a gente nem sempre sabe quem são as pessoas por trás desses filmes. Então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como são alguns desses atores. Michael Myers. A gente conhece o Michael Myers como um cara grande, que aparece em todo canto que você se vira, com um macacão de mecânico, uma faca de cozinha e uma máscara pintada do William Shatner. Pois é, mas o primeiro Michael de Halloween começou como um garotinho de 6 anos que matou a... É 6 anos mesmo? Isso é muito pouco, não era 9 não. Que matou a irmã no Halloween. Mas o Michael Myers cresceu, fugiu do sanatório e começou a stalkear as babás de Haddonfield. Mais especificamente, a Laurie Strode. O primeiro Michael Myers mesmo foi interpretado pelo Nick Castle, que era amigo do John Carpenter na época da faculdade, teve até uma banda com ele. O Michael é um dos reis do slasher. O primeiro filme saiu em 1978 e acabou influenciando até uma outra grande franquia, Sexta-feira 13. O primeiro realmente a interpretar o personagem foi o Nick Castle e hoje em dia ele tem 72 anos, assim como ele era em 78 e assim como ele é agora. Jason Voorhees. Enquanto eu tava gravando, eu me confundi bastante entre o Michael Myers e o Jason Voorhees. Eu comecei a falar a sinopse do Michael Myers do Halloween e misturei com a do Jason de Sexta-feira 13. Mas tem tudo a ver. O Jason é cria de Halloween. Um certo produtor viu que filmes que falavam de uma data específica do ano poderia dar muito certo, ou seja, Halloween sendo um filme de terror de Halloween, tudo a ver. Então ele meio que enganou os produtores. Ele disse que tinha uma ideia maravilhosa e um roteiro pronto para Sexta-feira 13, ou seja, Sexta-feira 13. Tudo a ver com o terror. Ele investiu até em marketing. E adivinha, ele conseguiu financiamento para fazer o filme. Agora a franquia já tá tão desgastada, mas o primeiro ator que fez o Michael Myers foi o Ari Lehman, que no caso interpreta o Jason criança. Ou seja, ele foi acreditado no primeiro filme apenas como uma criança deformada no lago, a criança no lago. O Jason já foi interpretado então por 9 atores. O último foi o Derek Mears, que apareceu recentemente em Alita, Anjo de Combate, e também ele é o Swamp Thing, o monstro do pântano. O Chamado, Bonnie Morgan. O filme da Samara foi lançado em 2002. Ele é um remake de um filme japonês chamado Ringo, que por sua vez é baseado em outra história de 91. A versão japonesa saiu duas, a primeira e a segunda de uma única vez. No caso, a gente tem a Samara aqui, interpretada pela Bonnie Morgan, uma grande contorcionista que consegue fazer coisas com o corpo dela que você fica assim meio que... O Chamado teve 2 sequências e a Bonnie Morgan, no caso, interpreta a personagem nos 2 últimos. Na história do filme, quem assiste uma certa fita cassete acaba sendo morto em 7 dias. Já que a Samara foi interpretada pela Bonnie Morgan nesses 2 últimos filmes, a primeira pessoa que interpretou realmente a Samara foi a David Chase. Eu vou colocar imagens tanto da Bonnie Morgan quanto da David Chase, para vocês verem. O Chamado teve 2 sequências e é responsável pela onda de filmes japoneses refeitos nos Estados Unidos. Pinhead. Hellraiser. Hellraiser é uma franquia de terror que já tem 10 filmes. Ele foi escrito inicialmente pelo Clive Barker. Ele conta a história de uma certa caixinha mágica, que é um puzzle, que abre as portas para um mundo diferente. Também considerado o inferno, o mundo dos cenobitas, que na verdade é uma dimensão parecida com a nossa e a gente considera praticamente o inferno, porque aquilo lá é o inferno mesmo. Lá, criaturas conhecidas como cenobitas fazem experimentos com dor e prazer com humanos. Eita! O personagem mais famoso dessa franquia de terror é o Pinhead, mas os cenobitas, olha só, são ex-humanos mesmo. O personagem nem tinha esse nome, nem era tão importante assim nas histórias do Clive Barker, mas ele ficou tão famoso que acabou se tornando praticamente um protagonista. O Pinhead já foi interpretado pelo Doug Bradley de 87 até 2005. Ele é considerado o Pinhead original. O Stephen Smith Collins interpretou ele em 2011 e o último foi o Paul T. Taylor em 2018. Jonathan Brack, Olhos Famintos.
Olhos Famintos é o tipo de filme que poderia se tornar uma grande franquia de filmes de terror, mas acabou decepcionando pra caramba nesse terceiro filme, que é uma bosta completa. O filme é uma produção alemã e americana que é baseado numa música, isso é muito interessante. Jeepers Creepers! Mas o Creeper, impossível de matar, nojento pra caramba e assustador também pra caramba, é interpretado pelo Jonathan Brack, Bonnie Aarons, a freira. Todo mundo ficou muito surpreso ao descobrir a cara da freira da Blumhouse. Na internet teve um monte de vídeos falando sobre ela, um monte de comparações, porque, caramba, que diferença. A freira é a encarnação da Valak, e ela apareceu como vilã pela primeira vez lá em A Conjuração do Mal 2, mas ela acabou ganhando seu próprio filme, A Freira, protagonizado pela Thaisa Farmiga. Já a freira mesmo foi interpretada pela Bonnie Aarons, que não tem nada de macabro e nada de demônio. A Bonnie Aarons também esteve em It, A Coisa Parte 1, onde ela interpreta a mulher deformada que assusta o Stanley. E é desse jeito que ela realmente é. Nada a ver, né, gente, com a freira, nada a ver com a moça da cara deformada. Fred Krueger. A Hora do Pesadelo já tem 9 filmes. Todo mundo conhece Fred Krueger, criado pelo Wes Craven em 1984. A Hora do Pesadelo se tornou um grande marco nos filmes de terror, apesar de, ser mais um filme de slasher. O seu grande vilão e estrela é o Fred Krueger. Ele é um assassino de crianças que foi solto devido a um erro da polícia e acabou queimado pelos pais das crianças que ele matou. Agora ele se tornou um demônio dos sonhos e mata adolescentes enquanto dorme. Simplesmente porque é divertido. Incrivelmente influente, ele ganhou um crossover com outro grande slasher. O Jason. Ele é um dos caras mais influentes do terror slasher e foi interpretado apenas por 2 caras. O Robert Englund, que caramba, tá há anos interpretando o Fred e cara, não tem outro cara, né? E o Jackie Earle Haley, que interpretou ele no reboot de 2010. Esse reboot de 2010 não foi muito querido, apesar podia ser tão bom, por causa da cara de CGI do Fred. Apesar de ser mais conhecido como Fred, o Robert Englund tem mais de 163 créditos. Entre eles, como ator, produtor, e ele continua trabalhando na TV e no cinema. Esse aqui é o Robert Englund, hoje em dia. E esse é o Jackie Earle Haley, o Homem Anfíbio em A Forma da Água. A Forma da Água não é um filme de terror exatamente, a não ser se você considerar que uma mulher fique com um cara de outra espécie e o chefe deles tenta matar eles. Isso é um filme de terror? Então, ele não é um filme de terror exatamente, mas ele é um filme que merece ser falado. E merece ser falado por causa desse cara que usa uma maquiagem impressionante e que é quase especialista em fazer personagens assim, o Doug Jones. O filme é uma fantasia gótica dirigido e escrito pelo Guillermo del Toro. Ele, afinal, ganhou melhor filme, melhor diretor, melhor design de produção e melhor trilha sonora. No filme a gente tem o Doug Jones no corpo. Cara, o corpo dele completamente feito em maquiagem. Na verdade, eu tenho que pesquisar isso. Aqui, o Doug Jones faz o anfíbio, mas o cara já é muito conhecido por trabalhar com personagens assim com o Guillermo del Toro. Ele até o Saru em agora Star Trek Discovery. E assim que é o Doug Jones. E ele é um ótimo ator quando se trata dessa categoria. Bill Skarsgård como Pennywise. It, a Coisa é mais uma adaptação de um livro do Stephen King. A primeira versão de It, a Coisa saiu em 91. Ele foi, na verdade, um filme entre aspas, feito pra TV, porque ele foi uma minissérie de 2 partes que depois juntaram tudo e virou um filme. Inicialmente, ele foi interpretado pelo Tim Curry. Tim Curry, não Jim Carrey, que usou uma maquiagem bem básica. Esse era o Pennywise, do Tim Curry. Olhem bem. E esse é o Tim Curry na época. O filme conta a história de um grupo de crianças que decide enfrentar a Coisa, um monstro que a cada 27 anos mais ou menos emerge do esgoto de Derry para caçar as criancinhas. E ele tem tanto poder que os adultos não percebem a presença dele. O cara adora comer criancinhas porque é mais fácil, ele diz que medo tem gosto bom. E é muito mais fácil interpretar e se transformar num medo que uma criança tem. No caso, é por isso que a maior parte do tempo ele é um palhaço. Tem muita gente com medo de palhaço por aí, aparentemente. Ele foi interpretado aqui no último It, a Coisa, pelo Bill Skarsgård, o cara da família Skarsgård. Nossa, tem tantos Skarsgård e eles são ótimos. E o Bill Skarsgård é Skarsgård. E o Bill Skarsgård é assim, tipo,
tão jovem, tão lindo. O cara esteve em Deadpool e recentemente se tornou protagonista da série Castle Rock. E aí, gostou de ver como são alguns caras do terror sem maquiagem? Espero que você tenha gostado e, claro, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! A freira, a encarnação da demônia da Valak lá.